Olá pessoal, tudo bem? Se vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Vamos seguir mais uma saga completa desse livro, Os Dons do Espírito Santo. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber vídeos, como eu faço isso todos os dias. E também de deixar um likezinho maroto para ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos, que tipo de tema que eu faço todo dia. Onde tá, vamos continuar com esse trabalho? Vamos lá. Eu parei. Dons de curar. A cura divina é um direito adquirido através do Senhor Jesus. É uma questão de aceitação. Parte por doente do sacrifício realizado pelo Senhor na cruz do Calvário, pois está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer que já fomos sarados, não temos necessidade de ficar pedindo uma coisa que já nos foi concedida. O dom de curar é concedido ao pastor, a fim de que possa exercer o ministério de cura para aqueles que não conseguem crer ou até assimilar em seus direitos diante de Deus. Um dos exemplos desse dom do ministério do Senhor Jesus foi neste caso do homem surdo e gago. Está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 32. Por aqui. 7, capítulo 32 até o 35, e disse: trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de dentre a multidão, pôs-lhe os dedos dos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou, disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, falava perfeitamente. Vamos continuar. Ele não tinha mínima condição de ouvir sobre o reino de Deus e suas bênçãos. No entanto, através do dom de cura, o próprio Senhor Jesus fez ouvir-lhe falar desembaraçadamente. Este dom não depende da fé alheia. Quando se exerce esse maravilhoso dom, a pessoa é ser abençoada com a cura que não precisa necessariamente ter fé, pois o dom é como uma corrente elétrica que passa pelo cristão que efetua um milagre no doente, independentemente de uma situação. Assim que se manifesta o dom de curar. Operações de milagres. Este é o quinto dom do Espírito Santo entre nove existentes, que observamos bem. A definição de milagre significa um feito ou ocorrência extraordinária em que não há explicações pelas leis da natureza. Notemos que todos os demais dons do Espírito Santo estão incluídos nesse dom, pois todos eles são obra dele, realizada por seus servos espalhados por todo o mundo. Este dom se refere realizados na própria natureza. Por exemplo, letra A, Antigo Testamento. As águas do Mar Vermelho foram divididas, está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Vamos ler aqui. Capítulo 14, versículo 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental por toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas foram partidas. Vamos ler mais uma. Foi número 1. Número 2. As águas se tornaram doces em
Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 25. Tá cheio. Vamos ler mais. Agora é mais um capítulo. Êxodo capítulo 15, versículo 25. E ele chamou o Senhor, é o Senhor que mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhe deu status, e uma ordenança ali os provou. Número 3. Saiu da água da rocha de Meribá. Vamos ler mais um. Números capítulo 11, 20, capítulo 11. Disse: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu com muita água e bebeu da congregação e os seus animais. Número 3. Saiu da rocha de Refidim, em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Êxodo capítulo 17, versículo 6. E ele disse: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão as águas, e o povo beberá. E o Moisés assim fez diante dos olhos de anciãos de Moisés. As águas do rio Jordão foram partidas ao meio. Está escrito em Josué capítulo 3, versículo 16. Josué capítulo 3, versículo 16 disse: Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão de muito longe da cidade de Adão, que estava ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Campinas, que é o mar salgado. Foi todos separadas, porque então passou o povo em frente de Jericó. O sol se deteve, a lua parou. Está escrito em Josué capítulo 10, versículo 13. Vamos ler aqui, 10, versículo 13, disse: Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental que todo aquele dia, toda aquela noite, e aconteceu pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. O profeta Elias fez descer o fogo do céu no Monte Carmelo. Está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. E dizendo: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vamos ler Novo Testamento. Letra B. Novo Testamento, número 1. Uma tempestade foi acalmada, em Mateus capítulo 8, versículo 26. Ele disse-lhes: Porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança. Número 2. Jesus Cristo andou sobre as águas, em Mateus capítulo 14, versículo 25. Dizendo, Mateus capítulo 14, versículo 25, dizendo: Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele andando por cima do mar. A água, número 3. A água foi transformada em grande vinho. Está escrito em João, versículo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, disse: E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabemos de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo. Número 4. As portas
da prisão foram abertas. Está escrito em Atos capítulo 5, versículo 19, dizendo: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, diz: Pedro foi liberto da prisão em Atos capítulo 12, versículo 7. 12, versículo 7 disse: Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao Pedro o lado, despertou e dizendo: levanta-te depressa, cairão das mãos as cadeias. Vamos ler, vamos continuar. Podemos verificar esses entre outros tantos poderes realizados, transgridem as leis da natureza, pois a manifestação real do dom de operação de milagres são realizados pela feita vontade de Deus para a sua maneira, honra e glória, de acordo com a necessidade. Foi o caso de Josué, que precisava atravessar a cidade de Jericó. Em Josué capítulo 6, nos demais casos bíblicos, a operação de milagres foi essencial, pois não havia outra maneira de resolver o problema. Um grande exemplo, para a gente finalizar esse vídeo por aqui, vamos ler mais uma parte. Um grande exemplo, esse dom dos dias atuais, é um caso da Igreja Universal do Reino de Deus, quem tem vencido exclusivamente pelas operações de maravilhas realizadas pelo Espírito Santo através de seus servos. Vamos profecia. Esse é o dom do mais conhecido pela maioria do povo evangélico, especialmente para aqueles que mais procuram exercê-lo em seu ministério. Realmente, a falta de conhecimento sobre o assunto é tão sido grande, de milhares e milhares de pessoas têm sido destruídas, não só espiritualmente, mas também fisicamente, porém dado crédito às palavras proferidas de um profeta ou profetisa. Acredito que esse ministério é mais exercido por mulheres, por simples fato de serem mais receptivas, dóceis e sensíveis, por isso são enganadas com mais facilidade. Por exemplo disso, podemos evitar que Eva, que deu ouvidos à serpente, Sara levou o Abraão a coabitar com a empregada Dalila, que cortou os cabelos de Sansão e consequentemente lhe tirou a força, e acredito que ainda lhe falta a oportunidade ministerial dentro da igreja de instrução segura, que faz delas pressas mais fáceis, mas os espíritos imundos enganadores. Devo esclarecer que esse dom não é especificamente do ser humano, pois é o seu dono, é o Espírito Santo, que ele usa as pessoas que melhor que lhe convém, segundo a sua vontade. O ministério de profecia foi muito usado na constituição do povo de Israel, naquela oportunidade que Deus se manifesta ao seu povo somente por intermédio dos seus profetas, e que eram ungidos para essa finalidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Naquela época, era muito natural de consultar os profetas para saber qual era o plano de Deus com a sua vontade para determinadas coisas. Os reis de Israel costumavam a consultar os profetas para saber deveriam não entregar em guerra contra determinados povos. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 14. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 14, e disse: vindo, pois, ao rei
Este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade a guerra, e o deixaremos de ir. E ele disse: Subi e triunfarás, serão dados à vossa mão. Vamos ler mais uma para a gente finalizar o vídeo. Antigamente era necessário consultar os profetas, pois não havia Bíblia Sagrada e não tinha o Espírito Santo, mas para os guiar com toda a verdade, disse ao João, capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13 disse: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Hoje, entretanto, sobre a dispensação da graça de Deus, ninguém precisa buscar uma revelação especial por meio de um profeta, pois o Senhor Jesus já nos enviou o Espírito de verdade, a fim de que não fiquemos perdidos à grandeza da sua palavra, mas tenhamos a luz do seu Espírito Santo para a direção de nossas vidas. Assim que vamos encerrar o vídeo por aqui, para não deixar um tempo curto. Para quem não é inscrito, já se inscreve no meu canal para ativar o sininho de notificação para perceber vídeos que eu faço todos os dias. Pra deixar um belo likezinho maroto para o canal crescer. Assim assim que eu encerro o vídeo, essa palavra para não deixar, ler mais uma parte. Conheço um homem, vamos ler mais uma. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!